Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho com vocês aqui. Tô com esse óculos de solda. Eu fiz uma cirurgia na retina. Eu tenho miopia muito alta. E aí, há um ano atrás, eu tive descolamento de retina devido à miopia muito alta. E aí, o médico colou a minha retina, né, com um óleo de silicone. Só que esse óleo de silicone, ele é um corpo estranho, né? E aí, ele precisava ser retirado. E dessa vez a gente retirou o óleo e colocou um gás para a retina ficar coladinha e colocou uma lente de catarata para já antecipar uma possível catarata que o olho apresentaria, né, devido a todo esse processo agressivo cirúrgico. Eu queria falar umas coisas para vocês, assim, correu tudo bem, né? Eu acabei acordando no meio da cirurgia, porque a anestesia que eles dão são duas anestesias, né? A local, que você não sente nada no olho, e uma anestesia que passa pelo soro, né? Que é uma coisa bem de leve, só precisa dar uma relaxada. Porque ele me explicou que se a gente realmente dormir e apagar, a gente pode mexer involuntariamente, né? Durante o sono, e aí é muito pior para a cirurgia. E aí, como foi longa, né? Eu acabei acordando e foi meio assustador. Eu via luzes, sabe? Eu via o laser, né, mexendo. E eu escutava as pessoas, e aí eu sentia o ar-condicionado gelado. Eu sentia muita dor aqui na cabeça de tanto ficar deitada na maca. Mas eu fiquei tentando me acalmar, sabe? Meditando, buscando forças na espiritualidade. E correu tudo bem, graças a Deus. São desafios, né? O hospital é uma coisa que me deixa muito nervosa, é um gatilho pra mim. Mas eu consegui superar com muito apoio das pessoas também. Muito obrigada a todos que me deram apoio, que mandaram pensamentos positivos e que me ajudaram nesse momento, né? É muito importante a gente ter isso. Então, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o senso de justiça na superdotação e no autismo. A gente tem uma questão assim muito forte com a gente, da gente querer resolver as pendências, as situações, né? Eu sempre tive isso desde muito pequena. É como se ficasse uma aba aberta no meu cérebro. Se eu não resolvi alguma coisa com alguém, ou se eu magoei alguém, eu sempre tive muito pavor de magoar as pessoas, de incomodar. E sempre pedi muita desculpa, desde pequenininha, eu sempre pedi desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa por respirar, desculpa por pisar no seu pé, desculpa porque você pisou no meu pé. E eu fui crescendo e fui diminuindo, né, essa coisa do pedir desculpa, mas o senso de justiça, essa coisa da resolução, da previsibilidade, não estavam ali. E aí eu tenho, assim, uma coisa de querer ficar em paz com todo mundo, sabe? Eu, eu me defendo, né, quando acontece alguma coisa, de uma discussão e tal, eu tento entender por que aquilo ali está acontecendo. E aí, se fica uma pendência, fica mal resolvido, aquilo ali vai me angustiando. E, e eu fico pensando que de repente eu magoei a pessoa mesmo sem querer e eu quero resolver, sabe? Eu tenho, assim, humildade mesmo para chegar e falar com a pessoa, sabe? Mesmo que a outra pessoa também esteja errada ou só a outra pessoa esteja errada, eu não. Que aconteceu recentemente, inclusive. Eu vou pedir desculpa para essa pessoa não porque eu estou errada, mas para mostrar que eu me importo com o sentimento dela, sabe? Para mostrar que assim, nossa, mesmo eu não tendo feito nada propositalmente, né? Se de alguma forma eu te magoei, mesmo sem querer, mesmo sem intenção, eu te peço desculpas. Vamos zerar aqui, vamos ficar numa boa. Porque eu não tive intenção de te magoar, né? Mas se magoei mesmo assim, desculpa. E aí,
infelizmente, né, algumas pessoas se aproveitam disso como se fosse uma fraqueza sua, e que não é, é uma fortaleza, né? Quando você consegue ter humildade, refletir, resolver com outra pessoa, mesmo sem ter tido culpa de nada. E aí a outra pessoa não te pede desculpa e ainda pega aquele pedido que você fez e joga contra você, como se ela tivesse realmente certa, ela reafirmasse isso, né? E ainda distorce os fatos, sabe? E aí você ainda sai como errada, né? Na frente de todo mundo, sendo que você procurou a pessoa para ficar em paz e a pessoa não fez esse movimento, não fez questão de ficar em paz com você. E ela te coloca, né, numa situação de que você que tá errada, que você que é a vilã da história, né? Enfim. E aí sim, aí o meu senso de justiça começou a gritar dentro de mim, sabe? Eu sou muito sensível à injustiça, é um gatilho muito forte para mim. E quando isso acontece, né, eu entro em crise mesmo, sabe? Porque, cara, eu fico impressionada, assim, às vezes com a maldade das pessoas. É uma coisa que me atinge muito forte, porque eu não faria isso com outro, então eu não espero que fizessem comigo, sabe? E ainda é muito chocante para mim. Apesar, né, de eu já ter vivido tantas decepções, eu ainda acredito muito no ser humano, na dignidade, na humildade, na verdade, né? Porque eu sou muito transparente. Quando eu não gosto de alguém ou quando alguma coisa me incomodou, eu não consigo ficar fingindo, sabe? Eu prefiro conversar, eu prefiro esclarecer, eu não consigo ficar levando aquilo ali com a barriga, né? No popular, como se diz. E aí, eu até postei um vídeo aqui no canal, né, sobre uma crise que eu tive, foi justamente esse o estopim. Essa, essa questão de injustiça, sabe? De eu ter ainda saído como errada de um movimento que eu fiz para ficar tudo bem. Eu nunca ofendi essa pessoa propositalmente. Fiz um movimento para ficar tudo bem e a pessoa ainda se colocou, ainda usou isso, manipulou isso de uma forma que eu saí como totalmente, sabe? Vilã da história, uma pessoa que sabe, que tá se aproveitando. A pessoa que estava se aproveitando e colocou isso pra mim. E eu só quis resolver, eu só quis ficar em paz e ficar tudo bem, né? E aí isso me afeta demais. Eu acho que todos os neurodivergentes, né, a maioria deles tem essa coisa do senso de justiça muito aguçada e nem todo mundo vai seguir o caminho é, do bem, né? Vamos dizer assim, tipo, eu não desejo mal a ninguém, sabe? Me afetou muito, foi doloroso, mas eu não desejo mal a ninguém. Não é o meu perfil, não é a forma que eu lido com as coisas, mesmo as pessoas que me fazem mal, eu desejo elas longe de mim, mas que elas sejam felizes, encontrem o caminho delas, encontrem a verdade delas. Eu sempre vejo o lado bom das pessoas, sabe? Que todos nós temos, né? O lado sombra e um lado de luz, né? Inclusive eu enxergo muito isso em mim, enxergo isso nas pessoas, mas eu enxergo mais o lado de luz. E aí quando eu vejo realmente o lado sombra, né, o sombrio, isso me assusta muito, me deixa impactada, né? Não é nem susto, é impacto mesmo. Principalmente quando são coisas que assim eu jamais faria, né? Então isso traz uma angústia muito grande e muitas vezes crises, né? Então, o senso de justiça, ele é muito além, assim, às vezes, e com o outro também, né? Eu, principalmente com o outro, eu vejo injustiça com criança, adolescente, com mulheres, com idosos, né? O meu trabalho é sobre isso também. Isso me afeta demais. Eu sinto no físico, eu sinto em mim a dor de quem está sendo injustiçado, sabe? E eu preciso muito equilibrar isso para não adoecer. E quando acontece comigo também, a minha tendência é deprimir, sabe, ficar bem abalado com isso, porque eu não esperava isso de forma alguma da pessoa, né? Nunca espero mesmo, eu sempre espero o melhor, né? Sempre espero que as pessoas se superem e que deem o seu melhor, né, nas relações, mesmo diante de conflitos. E, enfim, mas eu tenho certeza que, assim, a minha parte eu fiz, eu sei da minha consciência, eu sei da minha essência, e isso é o que basta,
sabe? E quem gosta de mim, quem realmente me conhece, né? Quem vibra na mesma sintonia que eu, sabe também, né? E quem quer me julgar ou quer entrar nesse jogo de manipulação, que siga em frente o seu caminho também, porque eu não tô aqui pra me explicar. Eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada. Eu só tô trazendo esse vídeo pra vocês como uma questão do senso de justiça, né, na neurodivergência e de como que eu me sinto nisso tudo, me expressando e trazendo isso pra vocês. Um beijo, gente. Obrigada por tudo.